Oi pessoal, seja muito bem-vindo, espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu vou passar aqui um outro vídeo, né? Hoje pela manhã eu já postei um a respeito da educação brasileira, falei de uma maneira bem sucinta, por mais que tenha sido um vídeo de 40 minutos, aquela gama de informações que eu apresentei ali não é nada se comparado às informações que podem ser levantadas, né, a respeito da problematização da educação brasileira, né? E mas ainda assim é um vídeo de suma importância para a gente conseguir compreender muitas coisas que estão acontecendo aí, pelo menos no cenário brasileiro, né? Porque a educação, como eu falei no vídeo lá, ela está intimamente ligada a todos os aspectos, né? Culturais, né? Sociais, econômicos aqui no nosso país, porque várias dessas coisas, dessas questões que são levantadas, que são aplicadas no nosso país, vem de especialistas, vem de pessoas que vêm da área de educação. A educação, é claro que a gente sabe, né, que tudo não partiu da educação, claro que não, partiu da dominação comunista, né, em todos os meios possíveis, na própria educação, nas igrejas, na mídia, no show business, no jornalismo, etc. e tal. A gente sabe muito bem disso, mas que a gente sabe que também a educação ela tem um efeito cíclico e virulento, né? Esse efeito destrutivo, multiplicador, né, faz com que as pessoas que saem das suas vidas acadêmicas e vão para o meio profissional, elas faz com que elas deem continuidade a esse trabalho, né, esse serviço comunista, e possam continuar gerindo aí tudo o que o sistema quer, né? O sistema ele quer formar pessoas, né, intelectuais para moldarem a cabeça do indivíduo comum. É o caso da educação, né? Ela já foi dominada pelos comunistas e todo, vamos dizer, grande parte do conteúdo que é aplicado ali, né, vai servir de manipulação comportamental para que as pessoas, né, os profissionais que saiam dali, né, opinem, né, e mudem todos os aspectos aí de acordo com aquilo que aprenderam, os aspectos sociais, econômicos, culturais, etc. e tal. Mas hoje eu escolhi falar a respeito de duas personalidades importantíssimas, né? A primeira é do Nicolas Ferreira, que é um vereador daqui de BH, né? Tem seus 25 anos, é muito novinho. E da Débora Gomes Barbosa. Débora Gomes Barbosa também, aliás, ela não é política nem nada do tipo, né? Mas é uma pessoa muitíssimo inteligente, muito culta e que está mudando o cenário do Brasil, por mais que viva longe, né? Ela mora em Londres, né? Ela fez seus estudos de espionagem, né? Está fazendo seu doutorado agora e com apenas 26 anos está dando um show aí, né? Aos jovens brasileiros, né? Por quê? Por que eu quero falar dessas duas pessoas? Como eu falei, né? São duas pessoas muitíssimo inteligentes, estão mudando o cenário aqui do Brasil e que estão mostrando o seguinte, que de nada adianta, né, você querer esquematizar as coisas, falar que você só pode adquirir conhecimento, você só pode adquirir educação se você tiver muito dinheiro, se você tiver vindo é, é, de uma condição econômica muito favorável, etc. e tal. Né? Essas duas pessoas que eu falei, elas provam que tudo isso é uma mentira sórdida. O Nicolas Ferreira, por exemplo, ele nasceu aqui em Belo Horizonte, né? Eu moro na mesma cidade que a dele. Eu e ele até nos conhecemos, né? Ele, ele nasceu na Cabana do Pai Tomás, né? Que é uma região aqui periférica daqui de Belo Horizonte, né? Para quem não sabe, a Belo Horizonte ela é dominada por periferias, né? A parte central, ela não é tão extensa assim, né? E aquele processo que a gente conhece muito bem de urbanização, onde os trabalhadores vieram para cá para adquirir emprego e acabaram residindo nas regiões periféricas da cidade, isso fez com que Belo Horizonte se tornasse a capital deste modo, né? Várias favelas ao redor. E o Nicolas, né, ele veio de uma família pobre, né? O pai dele, né, nasceu num lugar acho que pior ainda, não sei, ele mesmo já falou. E ele já é a prova viva de que para você se formar como pessoa, como uma grande pessoa, né, com muita personalidade, com muita inteligência, você não precisa, né, ficar naquele fetichismo de é porque eu não tive dinheiro, é porque eu não tive oportunidade, é porque eu não tive as melhores condições, né? E a Débora veio de Francisco Beltrão, uma cidade muito pequenininha ali no Paraná,
né, no interior do Paraná, em uma cidade que era dominada por maçons, né? Ela estudava numa escola onde os pais dos alunos eram maçons, estavam ligados à maçonaria e a desprezavam assim de todos os tipos, né? Falavam que ela não tinha dinheiro, né? Falavam mal da aparência dela e tudo. E acabou que agora ela está dando um show nessas pessoas que hoje, né, devem estar tudo olhando de longe com inveja, né, com raiva, né? Como é que pode uma menina com tão pouca idade dando um show, né, mostrando todo esse conhecimento aí que a gente nunca pôde adquirir na nossa vida, né? Você vê como é que é a realidade da vida, né? Como é que é o tal do discurso socialista também. Fala que não, né? Para você ter muito conhecimento, você precisa de muito dinheiro, muitos status. Isso é um discurso reducionista, gente, né? Você pega, por exemplo, o próprio... acho que Graciliano Ramos, né? O Graciliano Ramos foi uma pessoa humilde até o fim de sua vida. Mas foi um grande escritor, um dos maiores escritores do universo, da literatura brasileira, né? Mas foi uma pessoa humilde. Até o final de sua vida, o que é que tem a ver, né? Nada tem a ver. Esse discurso reducionista, né, que coloca as pessoas pobres ou economicamente desfavoráveis como se fossem cultas e analfabetas, isso é algo assim para lá de desumano, né? É até mesmo um discurso em que eles gostam de privilegiar aqui no Brasil, de que pessoas pobres não podem andar armadas, né? Elas não têm cultura para andar. O brasileiro comum não tem cultura para andar armado. Essas coisas, todas essas questões provam que o brasileiro até hoje, né, ele vive preso a vaidades, né? E vaidades essas que deixam num mundo completo de ignorância, né? Ignorância até mesmo a respeito da vida do outro, né? Essa cultura do fracasso, essa cultura do horror ao conhecimento também fomentou a cultura da inveja, do mal, né? O brasileiro hoje tem uma inveja absurda, não pode ver o outro se ascendendo intelectualmente, que já parte para ou para agressão, né, verbal ou para agressão física mesmo, né? Mas vamos lá. Eu gosto muito do Nicolas porque é o seguinte, né? Parece que nosso país, ele fez com que surgisse um cenário onde as pessoas só estivessem interessadas em ganhar dinheiro, em ganhar status, em buscar símbolos exteriores que pudessem dar a elas algum sinal de que elas são importantes, né? Ou então satisfazerem suas vontades mais primárias, que seriam comer, beber, dormir e transar. Essas 4 vontades, né, tomam posse da vida do brasileiro comum, né? Os deixam aí nessa situação de escravidão e eles mal percebem. Aqui em Belo Horizonte mesmo tem algumas regiões que a gente conhece muito bem, né? O local onde muitos gostam de frequentar, né? Mas é um local onde pessoas compartilham de um vazio tremendo, né? Por fora você vê uma casta, né? Você vê uma capa, né? Onde as pessoas parecem que estão felizes onde estão, né? Parecem estar satisfeitas com aquilo que fazem e tal, mas você conversando com essas pessoas, você vê que todas elas compartilham de um vazio interno. Você vai, por exemplo, na região da Savassi, aqui em Belo Horizonte, né? É uma região muito conceituada, né? A Savassi é um lugar muito bonito, né? Um lugar de muito prestígio, mas é um local onde reúne pessoas que bebem muito, bebem até passarem aí, virarem a madrugada de tanto beber, né? E que compactou com muitas pautas progressistas, né? Você conversando com as pessoas dali, você vê, a maior parte do público que vai ali é LGBT, né? Nada que seja, né? Não que eu seja contra isso, né? A pessoa tem direito de ter a opção sexual que quiser. Agora, meio que uma imposição, né? O domínio desses espaços parece que fez com que predominasse, né, um único público, né, e que o outro, né, o público heterossexual, ficasse de fora, né, ficasse mal visto, né. Você vai lá para conversar com as pessoas que vão ali, né, na Savassi, né, ou então naquela região aí da Praça da Liberdade, você vê que as pessoas elas sempre compartilham de diálogos, né, que só submetem ao fracasso do outro, né, só falam do fracasso, do insucesso, né, só falam mal dos outros, né. Você conversa sobre as pessoas, elas estão presas aqui a vaidades. O que você acha de fulano, de ciclano? Ah, fulano é feio, fulano é bonito, né? Ah, não, então fulano ele tem muito dinheiro ou não tem. Essas coisas, né, gente? Isso é coisa de menino de 13, 14 anos de idade,
né? Agora, você vê adultos se comportando dessa maneira, achando tudo isso maravilhoso, né? É o mundinho do Instagram, né? O mundinho o mundinho midiático, né? Onde cada um quer ser mais famoso do que o outro. Essa coisa é muito juvenil mesmo, né? E parece que tomou conta do jovem brasileiro, né? Aqui na capital, né, que é o local onde eu tenho acesso, até hoje eu conheço Belo Horizonte apenas, né? É claro que eu já fui para outros lugares, mas o local onde eu vivo é o que eu mais conheço, né? E Belo Horizonte está assim. Mas compartilhando dessas informações, né? Compartilhando essas informações com as outras pessoas aqui do Brasil, elas falam a mesma coisa, é verdade. Parece que todos os espaços foram dominados por pessoas assim, por jovens que não se importam com nada, jovens que só querem, né, satisfazer seus prazeres a qualquer custo. Né? Você vai ali na região da Praça do Papa, no Alto dos Mangabeiras, aqui em Belo Horizonte também, você chega no local onde era para ser um ambiente familiar, né, um ambiente agradável, onde as pessoas pudessem levar seus filhos, seus netos, né, seus avós, seus pais. E chega ali, só que você chega ali, você vê que tem uma roda de jovens que se sentam ali na parte mais alta da praça para usarem drogas, ou então para beberem, encherem a cara, ou então para falarem mal dos outros. Isso tomou posse da vida do jovem brasileiro, não só do jovem, mas dos adultos, né? Então você vê aí que teve um atraso na personalidade muito grande. Né? As pessoas não compartilham de suas idades reais, elas não sabem. Uma pessoa de 35 anos de idade, por exemplo, parece que tem 15 ou 20 anos no máximo. Não deveria ser assim, né? Então, né, além deste processo, né, de dessensibilização do homem ocidental, que parece que um não está mais interessado, né, no mundo do outro, na vida do outro, só está interessado em falar mal, em ver o outro na desgraça, né? Também teve o processo de fragilização, né? Parece que os indivíduos hoje têm muito menos testosterona, se você olhasse aí há pelo menos um século atrás, né? Onde indivíduos com 17, 18 anos de idade tinham que deixar tudo para trás para entrarem numa guerra, né? Então deixavam mãe, pai, filho, cachorro, namorada, namorado para entrarem numa guerra, para ver seus amigos perdendo a perna, perdendo o braço, morrendo por conta de uma explosão de uma granada, levando bala, e tudo para lutarem por essa liberdade que a gente tem hoje, né? Uma liberdade onde os homens só compactuam com uma vida extremamente miserável, uma vida sem sentido, uma vida sem valor, uma vida onde eles só buscam a própria destruição. É muito difícil você ver um jovem hoje que não bebe, que não fuma, que não se droga, ou então que não tenha transado, né? Não, que eu já perdi minha virgindade antes dos 18 anos, e fala com o maior orgulho do mundo. Mas isso não é culpa inteiramente deles, não. É culpa deste país imundo, onde ensinou que as pessoas têm que viver como se fossem cachorros, né? Como se fossem animais mesmo. E glamorizando tudo isso, né? Você vê nesses talk shows da vida, né? As pessoas falam que já transaram com cachorro, com bode, com cavalo, né? Já deu pra periquito, pra porco, pra galinha, já fizeram de tudo e falam assim, com ares, né, de superioridade, acham que são as mais belas do mundo, e o público vai lá e aplaude, acha lindo. Isso é muito antigo no Brasil. Você via o próprio programa do Gugu mesmo, né? Tinha a banheira do Gugu, da época do El Chan, né? Essas imagens, né, que sempre buscaram a hiperotização, né, ensinando a hiperotização, ensinando a cultura do fracasso, essas coisas que foram transmitidas não só na grande mídia, né, mas em todos os lugares possíveis, né, dentro da própria educação das escolas eles fizeram isso, né. Isso deixou as pessoas dentro de um aspecto inteiramente miserável. E é algo assim que você vê que essas duas personalidades, o Nicolas Ferreira e a Débora Gomes Barbosa, estão fazendo de tudo para lutar, né, para acabar com isso daí. Eu não sei se eles vão conseguir, né? Não sei se eles estão de fato tentando eliminar. Claro que a gente tem essa vontade de eliminar isso de vez, de fazer as pessoas progredirem, de ficarem conformadas mesmo. O jovem hoje tem que ser inconformado, ele tem que ser, né, e tem que olhar para essas coisas e falar, não tá certo, isso tá errado, eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que lutar por algo que tenha valor, que tenha sentido, né? O maior sentido do jovem hoje é falar das suas vontades, seus apetites sexuais. Não é possível, pô, né?
Ah, eu tô falando agora, né? Virou moda agora, né? É que agora eu sou bissexual, né? Não, que agora eu só ando com lésbicas, com gays, né? Agora eu só ando com travestis. Isso pro jovem hoje é muito lindo, né? Virou moda hoje. Será que ó, tudo hoje se resume a isso? Né? As vontades sexuais, as coisas mais primárias, mais vazias possíveis, né? Uma espécie de orgasmo, né? De orgia grupal, né? E, e eu fico muito triste porque neste país a gente podia ter desenvolvido uma grande intelectualidade, porque nós já abrigamos vários gêneros ao longo dos últimos séculos. Já sim, né? Você pega aí, o Otto Maria Carpo, né? Eu pego o Mário Ferreira dos Santos, né? Você vê os grandes escritores, você pega o Machado de Assis, gente. Para quem nunca leu Machado de Assis, né? Ele era um gênio da escrita, né? Um gênio. O cara era um gênio, gênio mesmo, né? Tinha o Manuel Bandeira, né? Tinha o próprio Lima Barreto, todas essas pessoas que são grandes escritores. Dentro da própria esquerda tinha grandes escritores como Jorge Amado, né? Essas pessoas hoje são inteiramente esquecidas, porque o jovem ele já não tem símbolos mais. Todos os seus símbolos estão ligados ao quê? Ao sucesso do mundinho da fama. Só que a fama é um mundo inteiramente, assim, um império de areia e pó. Nada mais. Né? Um dia essas pessoas que estão ali, elas caem no vazio, caem numa desgraça profunda. Né? E daí as pessoas as cospem como se não fossem nada. Depois que elas perdem seus prestígios, cospem essas pessoas como se não fossem nada. É uma coisa totalmente ilusória. Mas as pessoas amam isso daí. Né? O brasileiro, além de valorizar, de idolatrar, né, essas coisas, essas pessoas, né, e também ama ver o fracasso do outro. Né? Tem um programa aqui da Fazenda, né, o programa da Fazenda que passa na Record. A Record, para quem não sabe, quem é dono da Record é o próprio Edir Macedo, né, o dono da Igreja Universal, um dos homens mais ricos do mundo. Né? É um programa onde as pessoas, né, na decadência de suas famas, vão para lá fazendo de tudo para guerrear entre si, para ganharem lá uma bolada de dinheiro no final. Fazem de tudo, né? Esperneiam, brigam com as outras, né? É uma coisa assim vexatória, mas o brasileiro ama isso daí, né? É o tal do BBB, né? É o tal do Big Brother Brasil. Big Brother Brasil é a mesma coisa. Geralmente, olha, tem até uma análise do professor Olavo de Carvalho. Eu acho que ele fez essa análise no livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser o Idiota. O brasileiro ele é tão invejoso, ele compactua tanto com o fracasso que às vezes ele não aceita ver o outro, né, uma posição superior, né, mas que seja uma pessoa alfabetizada, que seja uma pessoa que tenha mais cultura, que tenha mais conhecimento. Você pega o próprio presidente Lula, né? O Lula, ele é um homem analfabeto, né? Ele é um homem que não tem cultura. Você pergunta para ele a respeito de noções de engenharia, química, física, matemática, português, ele não vai saber. Né? Ele pode saber o rápido, né? O básico, por quê? Porque ele foi presidente do país, então algumas questões desses aí ele vai saber. Ele tinha não sei quantos ministérios, né? O governo dele. Mas se você for olhar, ele não tinha cultura nenhuma. Nenhuma. Zero, 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 zero. Né? Mas por que as pessoas quiseram eleger um presidente assim? Porque elas não querem ver alguém tão culto, tão cabeça, né, num posto superior ao delas, né? E esse criticismo, né, essa coisa vexatória mesmo, humilhante, que faz parte do nosso cenário, do cenário brasileiro, isso é muito comum, né? E é por isso que eles, quando você fala, por exemplo, monarquia brasileira, não que os monarcas só vieram para tomar nossas riquezas, nesse negócio de rei não presta, tudo mais. Dom Pedro II era uma pessoa extremamente culta, falava não sei quantas línguas, tinha noções de botânica, tinha noções, falava, o cara era não sei se era um gênio, né, mas que ele foi capacitado para ser um grande representante da nossa nação, ele foi, tanto que ele trouxe grandes feitos para nossa nação, né? A nossa nação estava ali na quarta maior economia do mundo, né? Os professores, dos quais as pessoas costumam falar, hoje o professor é muito desvalorizado, né? O salário mínimo do professor na época era o que? De 8 mil reais, né? Se atualizasse, né, os valores da época para agora. 8 mil reais,
né? Eles eram muito valorizados, né? Ele era um cara amado, né? O Dom Pedro II era um cara muito amado, as pessoas amavam Dom Pedro II, né? Ele era um cara muito prestigiado, né? Teve reconhecimento dele até fora do mundo. Agora, depois que veio o presidente Lula, tudo ficou frangalhos, né? As pessoas ficaram presas seus próprias, seus próprias, seus próprios ressentimentos, né? Cada um ficou choramingando para um canto, né? O Brasil se tornou o país da depressão, né? Quantas pessoas durante essas últimas décadas se mataram por conta da depressão, né? Ou por conta da vitimização alheia, né? Eu não estou aqui criticando a depressão, não é nada disso, né? Eu sei que é uma doença, sei que é uma coisa grave, que precisa ser tratada sim, né? Precisa ser levada a sério. Mas eles fomentam essa cultura depreciativa mesmo, que faz com que o indivíduo fique cada vez mais fragilizado, por conta de coisas que não deveriam nem ser levadas em conta. O que é que hoje tudo tem que ser levado através da cor da pessoa, da opção sexual da pessoa, da religião da pessoa, né? Da visão política da pessoa, né? É uma coisa assim que faz com que o brasileiro ele consiga as coisas não por mérito pessoal, mas simplesmente por conta da vitimização, por causa do ressentimento alheio, né? Ah, não, eu preciso de cotas porque eu sou negro, né? E que sou negro eu tive muito menos vantagem na vida, tive muito menos oportunidade. E acaba que toda a nossa cultura fica assim, né? Cada um querendo buscar um pouquinho, né, seus próprios interesses, atender seus próprios interesses, enquanto o resto se ferra. O resto que realmente se prepara, que se dedica, vai lá e se ferra, né? Hoje uma pessoa que busca conhecimento, mas que não tem tanto dinheiro assim, essa pessoa é descartada. É como se fosse um animal mesmo. Aqueles que são verdadeiros animais estão aí tomando conta de todos os espaços possíveis, na música, na intelectualidade, né? Na política, né? É claro que eu também não estou olhando essas pessoas com inveja, pelo contrário, né? Eu não tenho nada a falar dessas pessoas, né? Mas eu vejo por que é que essas pessoas são os novos símbolos de prosperidade, né? De sucesso do nosso país. Eles não deveriam ser de jeito nenhum. Continuando aqui, o Nicolas, né, voltando das duas personalidades que eu falei, o Nicolas, né, é uma pessoa muito articulada, um jovem muito inteligente, né, muito sagaz, e que está mudando esse cenário pro bem. Quando ele começou a fazer o seu trabalho aqui, seu papel como vereador na capital, né, a gente começou a ver mudanças sim, principalmente por conta desse prefeito, né, o prefeito Alexandre Calil, que fez de tudo, né, para acabar com a vida do Belo Horizontino. Fez de tudo, principalmente durante essa pandemia. Você pega, por exemplo, né, antes da pandemia já tinha vários problemas. Você tinha aqui a região aqui de Venda Nova, Vilarinho, que sempre sofreu com enchentes, sempre, né? Todo ano vinha isso, né? Vinham obras superfaturadas e não resolvia. A Venda Nova virava um piscinão o tempo todo, né? E daí os comerciantes tomavam prejuízo daqueles. Todo ano, quando vinha a época de chuva, esses comerciantes eles tomavam prejuízo danado, né? E daí, quando o Nicolas começou a falar disso, parece que muita gente ficou insatisfeita também, né? Como é que pode falar do Alexandre Calil, né? Escolheram um cara simplesmente porque ele foi, eu acho que foi presidente de um clube de futebol, né? O Atlético Mineiro. E escolheram o cara para gerir uma capital simplesmente porque foi presidente de um time de futebol, né? Não sei se foi presidente ou diretor, eu acho que foi presidente. Simplesmente por isso. Ainda por isso ele pode gerir uma cidade que conseguiu fazer o Atlético ser campeão da Libertadores. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, né? O problema já tá aí, né? É querer comparar política com um jogo de futebol. E é o mais engraçado, cara. O mais engraçado é que o brasileiro ele é assim, não, porque o cara é um ignorante, né? Que o Calil, um cara muito durão, ignorante e tal. Ele é ignorante, então ele tem honestidade em suas palavras. Tudo que ele fez foi contra o povo. Tudo. Só nessa época de pandemia ele gastou não sei quantos milhões de reais só para colocar grades nas calçadas, para evitar que as pessoas circulassem por elas, né?
proibiram tudo, proibiram as pessoas de trabalharem, né? Proibiram as pessoas de estudarem, proibiram as pessoas de buscarem o próprio sustento, né? Os comerciantes, os ambulantes, etc e tal. Acabou com o emprego de muita gente, né? Fez com que empresas que tinham muito tempo no mercado, né? 30, 40, 50 anos, fechassem, os empresários entraram num prejuízo catastrófico, né? Um prejuízo imenso, porque ele simplesmente não quis ter diálogo com a população, tomou medidas ditatoriais, né? Simplesmente por conta de um decreto. Um decreto não sobrepõe uma Constituição. A Constituição fala que a pessoa tem o direito de ir e vir, mas simplesmente fecharam tudo isso. Mas o mais engraçado é que este mesmo prefeito, o que ele fez? Ele permitiu que ônibus, metrôs ficassem superlotados, né? Ele permitiu que as zonas de prostituição continuassem abertas, né? Ele permitiu tudo isso. Enquanto as pessoas estavam passando fome, né? Muitas pessoas passaram fome mesmo, não tiveram sustento, né? Não tiveram garantia de buscar o próprio sustento, de prover o próprio sustento, né? De irem lá trabalhar e garantir dinheiro para prover o próprio sustento. O que fizeram? Passaram fome, passaram necessidade. E tudo por conta dessas medidas tirânicas, né? Mas quando o Nicolas começou a fazer isso, aí todo mundo foi contra. Ah, que palhaçada é essa, né? Muita gente foi contra, aliás, todo mundo não, mas muita gente foi contra, né? É um moleque negacionista, tá querendo negar a atuação das vacinas, né? A eficácia das vacinas, tá querendo falar que o vírus não existe, mas não tinha nada disso. O Nicolas sabia que o vírus existia, mas ele sabia também que você parar uma capital inteira, né? Por conta de um vírus que estava sim seguindo todos os protocolos, né? As empresas, etc e tal, estavam seguindo todos os protocolos, né? As medidas necessárias, como a utilização de álcool em gel, máscaras e tudo. Proibir as pessoas de trabalharem foi algo que com certeza traria um efeito, um resultado catastrófico lá na frente. E foi o que aconteceu. Por conta dessa crise econômica, por conta disso daí veio a crise econômica. É o reflexo aí, né? Veio tanta política assim para esmagar as pessoas, né? Veio a classe artística, né? De falar assim, não, fique em casa, não saia, né? E fora que a própria OMS pediu desculpas publicamente, falando que de trancar as pessoas de casa de fato não funcionou. Isso tudo mostrou o seguinte: brincaram com a vida das pessoas, né? Brincaram com a vida das pessoas. E olha só que esse jovem fez só aqui em Belo Horizonte, porque não teve muita gente para representá-lo também não, para estar ao lado dele não. Teve o Bruno Engler, né? Tiveram outras pessoas aí da direita, né? Alguns outros vereadores, né? Mas se não fosse por esse rapaz, muita coisa não teria acontecido. Olha as coisas que ele conseguiu protocolar na Câmara, né? A participação dele foi fenomenal. Então eu gosto muito dele, né? Por mais que eu saiba que ele tem muito a melhorar, isso é verdade, por que não, né? Eu acho que até em certos pontos eu vejo que o espírito jovem dele, claro que eu não vou criticar porque ele é jovem, né? Mas eu acho que muitas das coisas ele poderia sim deixar de lado. Mas eu sei que a vida também vai mostrar a ele. Mas o trabalho que ele está fazendo aqui é fenomenal. As pessoas precisam reconhecer isso daí. Eu pelo menos reconheço. Agora a respeito da Débora, né? Outra pessoa fenomenal. As pessoas não dão importância. Falam, não, que essa menina é conspiracionista, só fala bobagem, né? As pessoas não entendem qual que é a história da Débora, né? Ela sempre gostou de ler, de estudar, né? De aprender. E isso para as pessoas ao redor dela foi uma espécie de ofensa, né? Não pode ter uma menina pobre, né? De uma família humilde, do interior do Paraná, que queira estudar tanto assim, né? Isso, vamos tentar eliminar a reputação, acabar com a imagem dela. Quando ela foi para os Estados Unidos pela primeira vez, eu acho que foi com o curso dela, não sei, ela voltou e quis fazer intercâmbio, né? Ela falou, não, eu quero morar nos Estados Unidos e tudo. E aí ela abandonou os estudos dela daqui e concluiu seu ensino médio lá, nos Estados Unidos. Ela saiu daqui com 15 anos de idade. Lá ela passou por muita dificuldade, cara, lá nos Estados Unidos, né? Eu lembro dela falando que quando ela queria conversar com a família dela aqui no Brasil, ela praticamente não podia. Ela falava ao telefone e a família americana, né, na cidade onde ela estava, que era no interior, ficavam doidos para saber o que ela estava falando no telefone, né?
para traduzir e tudo mais. Ela vivia numa cidade onde ela não conseguia comida, porque a família onde ela estava vivia à base de... Eles plantavam blueberries, eu não sei. Então, para ela conseguir comida, ela tinha que andar quilômetros e quilômetros para comprar uma coisa diferente. Ela, na escola que ela estudou, ela foi praticamente obrigada, né? Não sei se foi... Não, na verdade foi obrigada mesmo a jogar futebol, né? Ela, menina, foi obrigada a jogar futebol porque, segundo o povo de lá, ela era brasileira. Então, brasileiro tem a obrigação de saber jogar futebol, né? Depois disso, ela concluiu o high school lá, né? Eu acho que é high school lá nos Estados Unidos. Foi para a Europa, né? Também com muito esforço, muita dedicação. Morou na Alemanha, acho que morou em outros lugares também. Morou na Inglaterra, né? Eu acho que até hoje ela mora na Inglaterra. Ela começou a trabalhar também para o Manchester, né? Ela trabalhou para o Manchester como tradutora lá dos jogadores e tudo mais. Ela fez uma denúncia a respeito das vendas de camisas, né? Eu acho, do time. E foi só crescendo, foi só progredindo. Começou seus estudos em espionagem e hoje já está fazendo doutorado, né? Ela fez tanto trabalho, e hoje parece que o canal dela assim, sofre com enxurradas de ofensas, de mentiras, de difamações, de calúnias, né? Isso é uma sacanagem, pô. Uma pessoa que está mudando o cenário do nosso país com informações exclusivas, né? Documentos, assim, atas oficiais mostrando que existe sim um plano de dominação global. As pessoas não fazem ideia disso, né? Ela falou muita coisa a respeito do ocultismo, né? Do próprio comunismo mesmo, dos grandes líderes globais, das grandes famílias, né? Dessas tecnologias de espionagem que já estão aí há muito tempo, né? O foco dos estudos dela foi espionagem durante a Guerra Fria, eu acho, né? E ela tratou dessas questões com muito cuidado, muito capricho. E no Brasil, não podemos deixar uma pessoa falar dessas coisas, por quê? É teoria da conspiração. Olha só, tudo que é novo, tudo que é novidade para uma pessoa, é lógico que vai soar como conspiratório. Se ela não tiver a cabeça no lugar para tentar pelo menos enxergar, absorver essas informações, não para aceitá-las, para vamos dizer, para falar assim, são verdades, né? Não para torná-las como verdades, mas pelo menos para ouvi-las e aceitá-las moralmente, vamos dizer assim, né? Entender que é um trabalho muito árduo de uma pessoa. O que a Débora está fazendo é uma coisa muito foi talvez de muita dedicação, muito capricho, muito cuidado. Só de pelo menos dar ouvido a essas pessoas, isso já é algo assim diferente, porque no Brasil as pessoas não fazem isso. Fala assim, terra plana, que mané, terra plana o quê? Quem pensa em terra plana é otário, né? Não existe isso, né? Isso é coisa de maluco. Mas vocês já viram o tamanho do trabalho dos terraplanistas, né? Você pelo menos tem que dar ouvidos. Você tem que saber que pelo menos é um trabalho extenso, né? Qualquer pessoa no Brasil, você vê que, né, nem os universitários fazem esse trabalho, né? Você vê aí que as teses de conclusão de curso deles são vergonhosas, né? Por que é que não pode dar atenção então a um terraplanista? Uma pessoa que mostra lá algumas evidências que assim a Terra pode ser plana, segundo a cabeça deles, mas por que é que você não pode dar ouvidos? É um trabalho com muita qualidade, né? Um trabalho que foi feito com muito suor, muita dedicação. Por que é que você não pode ouvir, né? E é por isso que esse país vive nesse atraso, né? De gente presunçosa, de gente imediatista, de gente que tenta eliminar a reputação dos outros a qualquer custo. E esses dois jovens estão mostrando isso daí, tanto o Nicolas quanto a Débora, né? E eles só vão voando alto, voando rumo ao sucesso, né? Eles já atingiram o sucesso. Pra mim já atingiram o sucesso, né? Agora o que eles têm que fazer é dar continuidade e não parar mais. Eles não podem parar, né? E é isso daí, né? Eu vejo o próprio Nicolas mesmo, o sucesso dele não foi político. O sucesso dele foi essa mudança na estrutura cultural do Brasil, né? É claro que o trabalho dele não é tão firme assim quanto dos intelectuais, porque nem mesmo dentro da direita você não vê intelectuais. Você vê pessoas que fazem coisas soltam opiniões aqui e ali, né? Não tem uma integração, né? Mas temos congressos, né? Organizamos reuniões, encontros e tudo mais. Isso não é um trabalho de prestígio, né? Temos que produzir. A esquerda produziu não sei quantos livros, gente. Só na época do período militar brasileiro, a esquerda deitou e rolou na literatura brasileira. Porque antes de você moldar uma história, o que você tem que fazer? Você tem que investir nos contos de ficção, né? Agora no Brasil não.
a direita, né? Ah, vamos fazer aqui umas mudanças aqui nas redes sociais, vamos fazer umas publicaçõezinhas aqui, vamos dar apoio ao presidente. Isso não é uma direita construída, isso não é, né? Isso são pessoas que têm opiniões soltas, ponto final. E que dizem que são alguma coisa, que estão fazendo alguma coisa pelo país, mas não estão. Tem que produzir, tem que ler este mundo aí e produzir livros, produzir séries, filmes, músicas, tudo para moldar, né, tudo isso que foi dominado pela esquerda. Tem o Brasil Paralelo mesmo, o Brasil Paralelo faz documentários espetaculares, mas não basta só o Brasil Paralelo fazer. Tem que ter mais pessoas, né, no meio independente. A gente tem tanta oportunidade de produzir vídeo, produzir conteúdo. Por que a gente não investe, né? As pessoas hoje estão tão medrosas. Ah, não, porque eu tenho medo de me acharem feio, né? Me acharem esquisito, me acharem que eu estou falando merda. Não, gente. Tem que investir, tem que lutar por isso, né? Porque as nossas gerações estão sofrendo com perseguições. Nós estamos sendo perseguidos todo momento. Até do seu celular, seu smartphone aí, caso você não saiba, né, você que passa aí o dia inteiro com ele está se servindo como uma ferramenta de espionagem para saber quem é você, para saber o que você está fazendo, para saber como é que está seu dia a dia, para saber buscar todas as suas informações. Eles pegam essas informações suas e você vira o quê? Uma marionete do sistema. É isso que eles querem fazer. Existe um forte esquema de espionagem no mundo todo. No Brasil, então, isso está sendo mais do que evidente, né? E nós precisamos de pessoas cada vez mais capacitadas para entenderem isso aí. De jovens, então, principalmente jovens inconformados, jovens que não podem aceitar isso daí. Jovens que queiram aprender, queiram elevar a sua vida ao posto, vamos dizer, um posto mais de maior sabedoria, de maior compreensão das coisas, né? E eu gosto muito dessas duas pessoas, tanto do Nicolas quanto da Débora, né? Pessoas que me deram muito conhecimento, né? Todos esses anos aí de trabalho, né? Por mais que tenha sido poucos, mas eu gosto muito de acompanhá-los, né? Acompanho eles quase todos os dias. E é isso daí. É isso daí. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. E até a próxima.